Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu quero trazer uma mensagem que veio do coração de Deus. Eu creio que ao final desta mensagem você será renovado espiritualmente, porque nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza, o Senhor vai agir em nosso favor. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Como é difícil entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não é mesmo? Muitas pessoas me perguntam quase todos os dias: Pastor, como saber o que Deus tem para mim? Como saber o que o Senhor espera da minha vida? E é isso que eu quero falar com você nesta mensagem e eu espero que esclareça muito as suas dúvidas, tá bom? E tem algo que acontece também com muita frequência, é quando nós já sabemos o que Deus quer de nós, o que Deus está nos pedindo, mas nós temos dificuldade de atender à vontade dele. E realmente não é fácil negar a nossa vontade, negar a nossa carne, os pecados, as coisas boas que nos afastam do Senhor, não é fácil. Porque se fosse fácil, não existiriam pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas do Senhor. Isso porque em algum momento elas desistiram da caminhada. Elas se sentiram perdidas, elas se sentiram sem forças para seguir em frente e agora muitas delas sofrem por não conseguir voltar para a presença de Deus. Essas pessoas até começaram bem, cheias de fé e de ânimo, mas o tempo passou e as suas orações pareciam nunca ser respondidas. Ou Deus não fez aquilo que elas estavam tanto querendo e por isso elas ficaram revoltadas. E tem muita gente assim, viu, irmãos? Tem muita gente que não aceita o tratamento de Deus e elas ficam como filhos mimados. Filhos que se revoltam simplesmente porque não entenderam quem é Deus, o caráter de Deus, a fidelidade, o amor, e elas não entendem que tudo que Deus faz é para o nosso bem. E talvez você que está aí ouvindo essa mensagem, você com certeza já se perguntou: por que será que Deus nos faz grandes promessas? Por que será que Deus fala conosco, mas quando nós decidimos obedecê-lo, Ele fica em silêncio? E nós não conseguimos mais sentir a presença dEle, nós sentimos um vazio na alma. Por que será que essas coisas acontecem? Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, Ele precisa provar a sua fé. Se Deus não provar você, você nunca irá crescer espiritualmente. Você nunca estará preparado para receber o que o Senhor tem para a sua vida. Mas uma coisa você pode ter certeza, ainda que as promessas pareçam demorar, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem pressa. Deus tem pressa em nos abençoar. E quanto mais nós cooperarmos com Ele, quanto mais nós agirmos conforme a vontade dEle, mais as coisas vão acontecer no tempo que tem que ser, tá bom? E hoje nós vamos meditar aqui na história de Abraão. E eu estava lendo aqui uma passagem sobre a história de Abraão que mexeu muito comigo e é algo muito interessante. Porque a Bíblia diz que Deus fez para ele uma grande promessa. E eu quero ler para você uma passagem que está lá em Gênesis capítulo 12, o versículo 2. Olha o que o Senhor disse a ele: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha isso, irmãos, que promessa. Deus disse que Abraão seria pai de multidões, que Deus tornaria o nome dele famoso e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E se você continuar vendo sobre a história de Abraão, você vai ver que o Senhor mandou ele sair da terra dele, do meio dos seus parentes, e ir para um lugar distante, que o Senhor lhe mostraria. E a pergunta que fica é: por que será que Deus, Ele não revelou a Abraão tudo o que viria pela frente? Não seria muito mais fácil? Mas a verdade é que Deus queria que o seu servo vivesse pela fé. Deus estava provando Abraão. Ele queria ver se aquele homem realmente seria digno de receber todas as bênçãos que estavam reservadas para ele e para sua descendência. E a mesma coisa precisa acontecer com você. Você precisa viver unicamente pela fé, sem ansiedade, confiando no Pai. E você pode até achar que não, mas se você soubesse de todos os planos que o Senhor tem para sua vida, hoje você estaria desviado, porque você iria achar que não precisaria mais depender de Deus, já que tudo iria se realizar da mesma forma. E se continuarmos aqui a leitura, nós vamos ver que Abraão obedeceu a Deus sem questionar.
Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele tinha certeza de que ele estava em boas mãos. Aleluia! E você, meu irmão, você tem essa mesma segurança? Você conhece o caráter de Deus e sabe que Ele nunca decepciona aqueles que confiam nele? Sim, então por que você duvida? Deus quer que você confie nele justamente nesses dias de confusão, dias de incerteza. Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava firme com Deus, sentindo a presença dele. Foi uma transformação completa. Deus me mudou de dentro para fora, as pessoas perceberam a mudança, mas eu me lembro que teve um dia que eu estava passando por tantas lutas e eu comecei a duvidar da existência de Deus. Eu comecei a questionar se realmente aquilo que eu estava experimentando era somente algo emocional, algo da minha cabeça, ou se era realmente o Senhor que estava trabalhando na minha vida. E eu me lembro que aquilo foi angustiante, porque eu não acreditava se Deus existia realmente. E durante aquela semana toda, o inimigo foi trabalhando na minha mente, ele foi soprando mentiras na minha mente, e eu comecei a acreditar que realmente tudo aquilo não passava de emoção, tudo aquilo não tinha nada a ver com algo espiritual, e eu me lembro que eu fiquei muito triste, eu não conseguia orar. Até que chegou o fim de semana e eu tinha ganhado um CD de louvor e adoração de um amigo meu, do Ministério Ouvir e Crer. Se você não conhece, esse ministério é uma bênção. E aí eu coloquei esse CD no meu carro para ouvir, e quando começou uma música, houve ali uma ministração, e eu me lembro que ali as lágrimas começaram a rolar. Deus foi falando no meu coração de uma forma tão profunda, e ali o Senhor falou comigo: meu filho, eu estou te aprovando, porque você resistiu a semana toda, você passou pela prova, e eu vi a intenção do seu coração. Deus falou muito forte aquilo no meu coração, eu me alegrei muito, porque eu vi que eu fui provado. O diabo ele quis roubar a minha fé, mas graças a Deus eu persisti. Por mais que eu não estava acreditando realmente se Deus estava comigo, se Deus sequer existia, mas eu continuei na presença do Senhor. Eu não me afastei, eu não desviei, eu não reclamei, eu não me revoltei contra Deus, sabe? E aquilo foi um renovo para mim, foi uma vitória que Deus me deu. E eu me lembro que quando Jesus ia ser crucificado, pouco antes, ele chamou o apóstolo Pedro, que naquela época ainda era um discípulo apenas, e ele então falou para Pedro: Pedro, eu estou orando por você para que a sua fé não desfaleça, porque o diabo vem tentando peneirar a sua fé e a dos outros discípulos. Ou seja, o diabo estava chacoalhando a vida deles para ver se eles iriam permanecer ou não na presença de Deus. É como se você pegasse uma peneira, jogasse os grãos lá em cima e o que ficasse seria algo verdadeiro, algo genuíno. E o diabo estava fazendo isso, mas Deus estava no controle. E Jesus orou pela vida de Pedro. E nós sabemos que realmente Pedro passou por uma prova terrível. Ele negou Jesus porque ele estava com medo de também ser castigado, e ele negou 3 vezes. Mas Jesus havia orado pela vida dele para que ele não desfalecesse, para que ele não morresse espiritualmente. E graças a Deus, Pedro ele foi renovado. Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão. Jesus não acusou a vida de Pedro, e depois Cristo ainda o chamou para cuidar das ovelhas do Senhor. Então Deus fez uma obra linda na vida de Pedro e usou ele poderosamente. Então eu quero orar por você, irmão. Eu quero pedir para que Deus te renove e que Deus não deixe você desanimar, que a sua fé não desfaleça diante dos problemas e que o Senhor possa te usar também poderosamente. Amém? Então não desanime mais se parecer que você não está saindo do lugar, se parecer que você está caminhando a passos de tartaruga, se parece que nada está acontecendo. A graça de Deus está sobre a sua vida e Ele vai te levar muito mais longe do que você jamais imaginou, em direção às promessas dEle. Amém? E no final da oração, eu peço que você não saia do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você, ok? Então vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença nesta noite para Te agradecer por esse momento tão especial. Oh Deus, muito obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã que estão orando junto comigo aqui, Senhor. Oh Pai, eu clamo pela vida deles, porque muitos têm desanimado, muitos têm enfraquecido diante das batalhas, muitos não estão tendo coragem de enfrentar os desafios que o Senhor tem colocado no caminho deles. Oh meu Pai, quantos estão com dúvidas agora em relação ao Teu chamado?
quantos não estão entendendo nada do que está acontecendo na vida deles. Mas eu creio, o Senhor está no controle. O Senhor nunca abandona os teus filhos. E o Senhor está nos observando para ver o que realmente está no seu coração. Oh, meu Deus, tira esse vazio da alma. Esse vazio, Senhor, que muitas vezes faz a gente querer pecar, faz a gente querer praticar os prazeres da carne e nos esquecemos das tuas promessas. Oh, Senhor, eu desejo que esse irmão e essa irmã que estão comigo agora, que eles tenham a mesma fé e a mesma coragem de Abraão, que abandonou tudo o que lhe prendia para cumprir o seu chamado. Oh, meu Deus, quantos agora estão clamando do fundo da alma, eles querem te obedecer, eles querem atender o teu chamado. Senhor, ouve esse clamor, abençoa, Pai, assim como o Senhor fez com Abraão, que nós também sejamos pai de multidões, que nós também sejamos usados nessa geração para trazer as pessoas para Ti. Oh, Senhor, que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, meu Pai, faça essa pessoa acreditar cada dia mais no Senhor e que ela venha ter uma fé inabalável, que não depende das circunstâncias para ficarem de pé. Meu Deus, ainda que a gente não sinta a Tua presença, ainda que pareça tudo errado à nossa volta, nós vamos continuar focado na Tua palavra, orando ao Senhor e Te adorando acima de tudo, porque o Senhor é digno do nosso louvor e adoração. O Senhor é quem nos formou, o Senhor é quem tem uma obra na nossa vida e não é agora que o Senhor vai nos abandonar. Tu és fiel, Senhor, Tu és digno da nossa adoração e eu Te louvo porque sempre quando estamos desanimados, o Senhor nos levanta, o Senhor nos renova com a Tua palavra e eu Te louvo porque mais uma vez eu também estou sendo renovado. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? A gente sente uma paz, é como se Deus tomasse o rumo da nossa vida e a gente se sente muito mais confiante. Mas irmãos, eu sei que no dia a dia muitas coisas começam a mudar. A maioria das pessoas não consegue manter uma fé viva, elas não conseguem viver em obediência à palavra do Senhor e por elas não obedecerem esses princípios da palavra, as coisas começam a dar errado e a pessoa se sente perdida e frustrada. São tantos problemas na família, não é verdade? Problemas com dinheiro, problemas de relacionamento, aí vem a solidão, a carência, tantas coisas que enfraquecem a nossa fé. E pode ser, meu irmão, que você esteja passando por isso, e eu sei que muitas vezes isso acontece porque você não tem praticado os princípios da palavra de Deus. Você até tenta, você acredita que agora vai dar certo, mas parece que tem algo que te impede. É como se algo puxasse o seu tapete justamente naquela hora que você tinha tomado a decisão de fazer tudo novo a partir de agora. Irmãos, eu sei do que vocês estão passando porque durante muitos anos da minha vida eu não conseguia ter mudanças reais, mudanças que me fizessem crescer espiritualmente, que fizessem com que eu tivesse uma vida muito mais feliz e abençoada. E depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, eu aprendi uma maneira simples e prática de caminhar com Deus, de aprender qual é a vontade dele para minha vida e como entender a sua palavra. E foi por causa disso que eu criei um movimento chamado Jornada da Fé, onde eu tenho ajudado milhares e milhares de pessoas a ter uma vida de intimidade com Deus e começar a prosperar em todas as áreas da vida. E como funciona a Jornada da Fé? Você terá acesso a 3 livros que eu escrevi e você vai ler eles um após o outro. O primeiro livro é o Momento com Deus, onde você vai entender a palavra de uma maneira muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. E nele você encontrará uma mensagem para cada dia do ano e todas elas são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está precisando. E aí depois eu escrevi o livro Vida de Oração. É um livro que vai mudar os seus sentimentos, vai curar o seu coração e vai dar direção para a sua vida. Nele você vai direto na oração que você precisa. Oração para ansiedade, oração para depressão, sentimento de culpa e tantas outras orações que vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim você terá o livro Minutos de Paz, que vai te mostrar como agradar a Deus. Ele vem com tarefas fáceis para você colocar em prática no seu dia a dia, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ok? E eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para você ter acesso no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor muito acessível,
e assim você estará contribuindo com o meu ministério para alcançarmos juntos mais e mais pessoas a ouvirem o Evangelho. Amém? Então é só você fazer o seguinte: clique agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, ou você vai acessar diretamente aí no seu celular www.jornadadafé.com.br, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses 3 livros que eu escrevi. Então clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça de compartilhar esta oração com seus amigos e familiares. Deus abençoe, um grande abraço.